Olá pessoal, aqui é a Flávia. Esse é o nosso primeiro vídeo do material complementar do grupo de apoio aos responsáveis do Abilitim. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma situação prática para que a gente consiga aplicar esse mapa de fatores, que é um mapa que nós trabalhamos nos primeiros encontros do Abilitim. E esse mapa, entender os casos, as situações a partir desse mapa, nos permite evitar mesmo interpretações simplistas, né, com base só no sintoma ou naquilo que a gente observa de forma externa. Então, nos permite uma compreensão mais aprofundada, né, do motivo pelos quais comportamentos são recorrentes, né, no dia a dia dos meninos, e nos direciona também, né, a ações e a estruturação que são fundamentais a serem pensadas aí para o ambiente domiciliar. Então, hoje eu vou trazer o caso do João. O João é um menino de 11 anos, com TEA nível 1 de suporte. O João é um caso fictício, tá? Mas eu trouxe características para o João que são características de meninos do grupo, tá? E vivências também similares a de alguns dos meninos do grupo, para a gente poder fazer esse exercício prático aí de aplicar esse mapa de fatores, né, na situação do João. Vamos lá, João tá ali, né, na frente do computador, tomando ali um suco, um refrigerante, comendo um lanche. Já tá até acumulando ali alguns pratos, né? Você percebe que a janela tá ali com a persiana fechada, ou seja, é dia, é noite, é qualquer coisa, e o João tá passando muito tempo ali na tela. Então, o João estuda no período da manhã, ele retorna para casa por volta do horário do almoço. Após comer, ele costuma ir diretamente para o videogame ou computador. Isso quando não faz as refeições já diante das telas. A família ainda não conseguiu estruturar uma rotina clara após a escola. Não há horários definidos para descanso, brincadeiras offline, atividades domésticas simples, lição de casa ou convivência familiar. Além disso, os dispositivos eletrônicos eles permanecem sempre disponíveis e acessíveis, o que facilita que João recorra a jogos como a sua principal e quase exclusiva fonte de lazer. O João também apresenta dificuldades sociais. Então, gente, vamos pensar? Vamos pensar? João, 11 anos, TEA, com essa história atual, quais que são os fatores de vulnerabilidade? Ou seja, quais são as características individuais do João que são meio que o terreno fértil para que o João continue aprofundando aí nesse tipo de comportamento, né, no isolamento, de participação presencial, social, mais e mais uso de telas, isolamento até do convívio familiar. Então, a gente tem o próprio diagnóstico de TEA do João, que já é um fator por si só de vulnerabilidade importante, né? E no caso do João, né, a gente tem que lembrar que os meninos com diagnóstico de TEA, meninos e meninas, eles têm aí um grupo de habilidades que são alteradas, né, de forma geral em todos, para configurar essa alteração. Porém, as habilidades, né, maior prejuízo, não são sempre as mesmas para todos. Então, no caso do João, ele tem uma rigidez cognitiva importante e essa rigidez leva ele a ficar sempre preso a temas de interesse e ter dificuldade também em aceitar a mudança de plano, sugestão de uns e outros em relação a outras coisas que ele pode fazer e até mesmo outras atividades. Então, a rigidez é uma questão importante no perfil do João. O hiperfoco, né, também vai fazer com que ele cada vez mais queira consumir mais e mais sobre os conteúdos de interesse. E o João também tem uma dificuldade que gera um prejuízo importante, que é a dificuldade em transição entre atividades. Então, se para qualquer menino sair do jogo para fazer a tarefa, sair do jogo para tomar banho, sair do jogo para comer, ou seja, para fazer qualquer uma outra tarefa que seja monótona, que não seja automotivadora, já é difícil, para o João é um pouco mais, tá? Então, é aquele menino que vai surgir muitas discussões nesse momento de transição. Isso já são pistas importantes para saber como lidar e o que fazer, né? Então, vamos lá. O João tem dificuldades nas habilidades sociais, então isso acaba reduzindo as oportunidades dele de interação presencial. E ele tem baixa motivação para as atividades que envolvem muito esforço social. Então, o João é um menino que já não está, assim, conseguindo dialogar com os mesmos assuntos e interesses dos colegas, se sente pouco pertencente. Então, estar ali nesse convívio social para o João, que já não curte muito isso, é um esforço muito grande.
e o João acaba optando por interagir mais nos chats de jogos, enfim. E a gente tem que também ter em mente que o TEA já tem um pouco menos de malícia em relação a situações de risco, então os chats online também, e esse uso da internet como uma forma de socialização também precisa ser monitorado e muito orientado. Então, esses são fatores de vulnerabilidade do João. E os fatores gatilho do comportamento, hein? Os fatores precipitantes que levam o João a recorrer ao jogo. Chegada da escola, sem uma rotina pré-definida, com certeza esse é o fator precipitante, né, principal aqui. Ele acaba tendo opção limitada do que fazer no período da tarde. A ausência de demanda mesmo, orientada pelos pais, então o João fica bem à vontade ali no dia a dia dele. O tédio, né, não sabe como lidar, até um menino rígido também, não vai ter muitas ideias e muita criatividade sobre o que fazer. E ele tem um acesso irrestrito aos eletrônicos, ou seja, computador, celular, videogame, fica sempre à disposição. E o que é o combustível, os fatores mantenedores que mantêm essa busca, né, pelo uso das telas ou dos jogos? O próprio fato dos jogos, né, oferecerem um reforçador imediato, principalmente os jogos da plataforma Roblox, né, esse tipo de jogo ali é um jogo que envolve muito isso. As evitações que o João tem das situações sociais presenciais, pelo fato de serem desafiadoras, acaba sendo um fator que reforça essa busca por um lazer mais individual ou online, né? E o jogo acaba sendo a principal fonte de prazer e lazer do João, e isso reforça o uso excessivo. O que a gente pode pensar, então, com base nesses 3 fatores, como fatores de proteção, para que o João consiga ter um uso mais equilibrado e oportunidade de desenvolver habilidades que ele tem e que são dificultosas para ele. Então, a gente tem que pensar nos fatores protetores como assim, o que o ambiente pode fazer, uma vez que eu tenho uma criança ou um adolescente que tem dificuldades específicas e também dificuldades de autorregulação, tanto do comportamento ou das emoções. O que esse ambiente precisa fazer para auxiliar o desenvolvimento dessa regulação desse menino, sendo um ambiente regulador, né? Então, por si só, eu estou dizendo que o fator protetor para o João, em especial, vai envolver a mediação, a estruturação desse ambiente para que o João tenha um uso mais equilibrado e que promova aí melhor oportunidade de manutenção aí de uma saúde mental para esse menino. Então, vamos pensar aqui que a estruturação de uma rotina para a tarde é o plano A e prioridade máxima para o João. Então, ele precisa, né, de uma sequência estável de atividades após a escola. Então, horário para o almoço, uma pausa para o descanso, o horário definido para a tarefa, atividades ali depois das tarefas que sejam offline, que sejam atividades curtas. Lembram quando eu falei de uma listinha de atividades para ficar visível, que vai sendo sempre alimentada pelos meninos e por vocês, porque às vezes eles não vão pensar em nada ou não vão achar que nada os agrada fora do jogo. Então, eles precisam saber lidar com o tédio e engajar em novas atividades, que não sejam de telas. Então, essa listinha é essencial para o João. E só então, depois, dependendo de como está definido a carga horária de jogo do João por dia ou por semana, é que ele vai ter o acesso aos jogos dentro de um limite combinado. Tá? Então, essa estrutura visual de rotina, ou de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, para o João é essencial, mas ela precisa ter função. Então, para que ela tenha função, o João sozinho não vai ser capaz de ir lá olhar a rotininha dele e se guiar. O ambiente precisa auxiliar. Então, João, vamos olhar aqui, você está mexendo com bola agora? Não, João, agora está na hora da sua tarefa, né? Então, vamos lá, João, você está pedindo o telefone agora, mas agora está na hora do telefone, João? Precisa guiar o João para que essa rotina ela tenha função. Então, a rotina pela rotina, por imprimir e colocar na parede e deixar o menino se virar com a rotina, esqueçam, gente. A gente só vai dar um tiro no pé, queimar cartucho de estratégia. Então, demanda sim. E vai precisar aí do suporte, da mediação dos cuidadores até que ele consiga internalizar.
Então, precisa de ter consistência, né? A questão do ambiente, né? Ser um ambiente regulador. Às vezes a gente pensa, o menino já está crescido, não é capaz de entender que a gente já disse que não vai jogar à noite. Ou a gente já disse que não vai jogar antes da tarefa. Gente, se for necessário, é tirar o controle do videogame, é usar o controlador parental, que não é nem que é necessário, está sendo obrigatório, né, agora, para celular de crianças e adolescentes. Limitar o acesso à internet, né, o tempo que ele vai ter de acesso à internet no celular. Usar a tomada interna, que a Bianca comentou, né, para poder, de fato, interromper o acesso à rede. Gente, os meninos não têm condição de se regular sozinho. Então, o ambiente precisa dar essas limitações que são físicas mesmo. E os acordos, né, gente? Então, acordos claros, coerentes, com consistência sempre, para que o João saiba o que esperar. Então, tem uma rotina, isso está acontecendo, não tem negociação mesmo. Eu já percebi que não adianta negociar, porque a minha mãe está mantendo constância na rotina. Vai ter menos conflito, vai melhorar a relação familiar. Então, o João, uma vez que ele internaliza aquilo, vai ser mais fácil, mas para isso tem que ter consistência. Ele não pode ele não pode obter ganhos em situações que não estão estruturadas na rotina dele, se não houver essa flexibilidade já prevista na rotina. Então, se o seu menino hoje ele está negociando demais, mesmo que você já estabeleceu os limites, estabeleceu a rotina, algum furo está tendo. Então, alguma flexibilidade está acontecendo para um menino que ainda não consegue lidar com isso, tá, gente? Então, a rotina é importante e, além da rotina, os avisos de transição, né? Então, vamos pensar, faltam 10 minutos para sair do jogo, faltam 5 minutos para sair do jogo, João. Olha, quando o timer despertar, vamos finalizar e vamos para o banho. Né? Então, o João precisa desses avisos de transição. E, em alguns casos, eu até indiquei no grupo, que também é bacana, você já selecionar a atividade que o João vai fazer depois do jogo, antes dele começar a jogar. Então, estabeleça com o João o que ele vai fazer depois, porque isso facilita muito a transição. Vamos pensar em evitar conduta punitiva, gente, porque isso é péssimo até para o desenvolvimento cerebral e não resolve nada, né? Piora o vínculo. Então, a gente tem que pensar em consequenciar. Então, se o João passou 5 minutos, né, após o tempo ali combinado, é dizer, João, amanhã você tem 5 minutos a menos, ou que seja 10 minutos, se ele passou 10 minutos. E se precisar desligar, realmente, isso precisa acontecer, se o João não conseguir desligar sozinho. Então, João, hoje você não conseguiu parar sozinho, eu preciso desligar. E amanhã a gente vai começar com menos tempo, tá? Então, isso é importante acontecer, para o João não achar brechas. E manter essa postura firme, especialmente diante de crises ou explosões emocionais. Validar a emoção, entendo que isso é muito difícil para você, mas o combinado precisa ser cumprido, tá? E depois que você se acalmar, a gente pode conversar sobre isso. E aí dá o tempo do João. Porque olha só, gente, essas condutas são condutas educativas. Então, dessa forma, o João também vai aprendendo a lidar com essas emoções e se regular melhor. Diferente da gente fazer ameaça, da gente diminuir, às vezes, a competência ou a habilidade que o menino tem para aquilo. O que muitos pais às vezes falam, tá vendo? Você não é capaz de jogar, você faz o combinado e depois você não é capaz de cumprir. Então, subestima, né? Sabendo que o menino realmente não é capaz. Aplicam castigos que não são claros, né? Então, olha, você não vai jogar mais. Mas até quando? Eu não sei, vou definir até quando. Sabe essas coisas, gente, que não vai adiantar nada, não vai ter resultado. Então, essas são as orientações e a análise do caso do João.